Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e sereis salvos dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Atos, capítulo 5. Mas certo homem de nome Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve para si parte do preço. Sabendo também a mulher e trazendo uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse, porém, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses para ti parte do preço do terreno? Conservando-o não seria teu? E vendido não estaria sob tua autoridade? Por que tramaste tal coisa no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo Ananias essas palavras, caiu e expirou, e sobreveio grande temor sobre todos os que ouviram isso. Levantando-se os jovens, envolveram-no e levando-o para fora o sepultaram. E aconteceu que, após um intervalo de cerca de 3 horas, entrou a sua mulher, não sabendo o que ocorrera, e perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? Ela respondeu: Sim, por tal quantia. Então Pedro lhe disse: Por que entrastes em acordo para pôr à prova o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também levarão a ti. No mesmo instante, caiu ela aos pés dele e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na junto de seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam ficar todos unânimes no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles.
mas o povo engrandecia. E cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor, multidões tanto de homens como de mulheres, a ponto de até levar os enfermos para as ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra encobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía a multidão e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita local dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram as mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, conduzindo-os para fora, disse: Ide, e apresentando-vos no templo, falai ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, entraram ao amanhecer no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, isto é, todo o conselho de anciãos dos filhos de Israel, e mandaram trazê-los do cárcere. Mas, chegando os guardas, não os acharam na prisão e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas em pé junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. Quando ouviram essas palavras, tanto o capitão do templo como os principais sacerdotes ficaram completamente perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nisso chegou alguém e lhes anunciou: Eis que os homens que pusestes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então, indo o capitão com os guardas, os trouxeram sem violência, pois temiam o povo, para não serem apedrejados, e trazendo-os, apresentaram-nos no sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis baseado nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém do vosso ensinamento, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo, porém, Pedro e os apóstolos disseram: É necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este exaltou Deus à sua direita, como líder e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureciam e queriam eliminá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, certo fariseu de nome Gamaliel, mestre da lei, honrado por todo o povo, mandou levar os homens para fora por um pouco e lhes disse: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a esses homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, dizendo ser alguém, a qual se ajuntou um número de cerca de 400 homens, mas ele foi eliminado. E todos quantos foram por ele persuadidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou muitas pessoas após si. Também este pereceu, e todos quantos foram por ele persuadidos se dispersaram. Agora vos digo: apartai-vos desses homens e deixai-os, porque se esse desígnio ou essa obra for de homens, será destruída. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados até mesmo lutando contra Deus. E foram persuadidos por ele. Então, chamando os apóstolos, espancaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem baseados no nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome.
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar o Evangelho de Jesus como Cristo.